Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Olá, professores da rede e você que gosta de nos assistir para sempre aprender mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento aí, a cultura do solo, do campo à cidade. Eu sou a professora Sumaia, estou aqui agora com o Marco, na tradução das Libras. Olá, Marco, tudo bem? E daqui a pouco a Natália também vai estar aqui com a gente, tá certo? E já vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, de 1,60 m de altura, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos e hoje estou vestindo uma camiseta rosa, tá certo? Calça jeans azul e um sapato também meio rosé, né? Um rosa meio salmão já, tá certo? Estou com os cabelos soltos, mas sobre os ombros do lado esquerdo, esse é meu lado esquerdo, tá certo? Bom, e agora, né, depois da minha autodescrição, quero falar para vocês também de algo que é novo aqui no nosso centro de mídias que nós estamos colocando agora para vocês, que é o canal da Trilha Antirracista, que vai aparecer aqui embaixo para vocês. O QR Code, tá? Eu sempre apontando para o lugar errado, né? O QR Code e o link para vocês acessarem. São aulas diferenciadas, tá certo? Para vocês, aulas que estão incluindo os componentes curriculares, mas também trazendo essa pauta super importante aí no nosso cotidiano, tá certo? Então é isso, pessoal. Não esqueçam, mas vocês só vão acessar depois da nossa aula, tá certo? Vamos começar então sobre a nossa aula e sobre o tema dela agora? Então agora sim, degradação do solo e as mudanças climáticas. É a atividade 4, aula 2. O nosso aprofundamento que eu já chamei para vocês, a cultura do solo do campo à cidade. Unidade curricular 2, ação humana e suas consequências. E o componente curricular, processos químicos e a fertilidade do solo, beleza? Bom, e aí a gente já veio, né, durante todo o nosso aprofundamento dessa unidade curricular, falando sobre algumas importâncias sobre o solo, sobre pessoas que trabalham com o solo, as atividades, né, geradas aí pelo solo e agora a gente vai colocar essa relação da degradação do solo, tá certo? Que ela não é algo natural, porque a frequência está aumentando, tá? Então a gente está vendo aí, a gente vai ver que é principalmente causado por conta da ação humana, tá? Que é o nome da nossa unidade curricular 2 agora. E as consequências dessas ações humanas. E uma delas são justamente essas mudanças climáticas que estão acontecendo, tá certo? Então, vamos lá retomar algumas coisas que tem coisas importantes aqui para a gente discutir sobre o nosso tema, relacionando, claro, com o componente de química e o nosso aprofundamento aqui dos processos químicos e a fertilidade do solo. Mas vamos pegar o nosso diário de bordo para fazer a anotação das informações importantes. Não esqueçam de colocar a data da aula, o nome ou o tema que eu já trouxe para vocês aí no comecinho e, claro, no final da aula, não esqueçam de avaliar aí com o QR Code a nossa aula, que é super importante, tá certo? Bom, então, momentos da nossa atividade, a gente entrou na atividade 4, se a gente está na aula 2, a gente está no momento aí do desenvolvimento e daqui a pouquinho chegando na sistematização dessa atividade. Tá? Essa atividade é um pouco mais curta, mas não é porque ela é mais curta aqui comigo que vocês não podem aí ampliar a parte de pesquisa de vocês. Aliás, é sugerido que vocês ampliem, porque há muito que se falar a respeito disso. Tá? A gente tem muitas publicações recentes sobre o assunto, né? E você pode contrapor principalmente com a relação, em relação do porquê que agora isso está sendo muito mais falado ou mais demonstrado do que anteriormente. Talvez porque a incidência dos problemas causados por conta das mudanças climáticas, que é um dos assuntos que a gente vai falar, está mais em evidência porque tem causado mais problemas mesmo, porque a constante aumentou, né? A frequência de ocorrências tem aumentado. Bom, as habilidades da formação geral básica aí para vocês, EM13 CNT 101, EM13 CNT 203.
Dos nossos eixos estruturantes, as habilidades serão EM-IF-CNT 01, EM-IF-CNT 02 e depois EM-IF-CNT 07, EM-IF-CNT 11. Então, são essas aí que nós temos para a nossa aula de hoje, beleza? Bom, na aula passada, aula 1, falamos sobre poluição. O que é e as suas formas e a poluição do solo, tá certo? Então a gente viu essa aula aí sobre os tipos de poluição, as formas que ela se dá e aí a gente colocou aí principalmente a questão da poluição do solo. Na aula de hoje, aula 2, nós vamos falar sobre a degradação do solo e as mudanças climáticas. A degradação é a mesma coisa que poluição, Sumaia? Não, poluição é uma forma de degradar, mas a degradação significa justamente a forma de como a gente lidar com a terra. Pode não ser só poluindo, pode ser, por exemplo, você fazer um desgaste naquele solo de forma com uma monocultura, que vai, uma monocultura ela gera um desgaste, um estresse no solo, né, no sentido de que alguns componentes, algumas substâncias que são importantes para a planta acabam se exaurindo e aí aquela monocultura ela não consegue ir à frente. E aquele solo fica defasado em nutrientes. Isso é uma forma de você degradar o solo também. Irrigação exacerbada pode causar salinização, que é uma forma de degradação do solo também. Não estou falando de poluição. Poluição é quando a gente faz essa modificação no ambiente, principalmente trazendo componentes, né, que não existem ali para aquele meio. Então, isso é uma forma de degradação, tá? De poluição. Poluição é uma das formas de degradação, tá certo? Bom, então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo é relacionar a degradação do solo às mudanças climáticas e às modificações antrópicas. Nossa, então percebam que a gente vai relacionar, então a gente vai conversar e falar, eu acho que isso vem de tal forma, isso tem a ver com tal forma. E aonde a gente se inclui nesse processo? Porque é importante a gente perceber que não é um problema só do outro, ou dos governantes, ou só de quem é adulto. É um problema que começa ali na nossa educação, e quando eu falo educação, é educação básica, que é essa que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Então começa desde a infância, e você sabe, quando você estudou lá com um professor de ciências, que ele sempre falava, olha, a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que cultivar a natureza, tem que plantar as árvores, tem que cuidar do meio ambiente. E aí chega num momento na adolescência que parece que isso é esquecido aí, né? E a gente não pode esquecer, é um momento que tem que ser uma constância na nossa vida, não só no ato da escola, mas o ato quando você está em casa ou ao caminhar numa pracinha, né? Tá lá, não pise na grama, tem lá as plantinhas ali e aí tá pedindo para você não pisar, porque justamente senão você vai matar elas ali, tá começando a nascer, começa a brotar, né? Você impede esse processo que ocorra naturalmente, você vai debilitá-la logo no início do processo. Então é um ato que a gente precisa tomar como atitude cotidiana, rotineira, para fazer parte. E aí sim a gente pode pensar, a gente está fazendo o melhor para o meio ambiente, tá certo? Bom, então vamos lá. Então vimos na aula passada aí a poluição, que é uma alteração ou modificação causada no ambiente, no qual haja degradação. Essas alterações são, em sua maioria, causadas pela ação da atividade humana. Isso a gente falou na aula passada. Ou seja, a ação humana tem como uma das consequências a poluição do meio ambiente. Nome desta unidade curricular que nós estamos. Também vimos que a poluição tem múltiplas características em tipos e observamos como ela pode ser intensificada, ainda que exista naturalmente. Então, falei lá com um exemplo, por exemplo, do gás carbônico, né? O excesso de gás carbônico na atmosfera, causando aí as alterações que nós conhecemos hoje como aquecimento global. Efeito estufa é um efeito que sempre ocorreu para que conseguisse ter vida aqui na face da Terra, tá certo? No planeta Terra. E aí, de repente, a gente intensifica com essas ações humanas, né? Queima de combustíveis fósseis, principalmente, intensifica a quantidade desse gás que causa esse aquecimento. Então, a gente vai ter aí um aumento na temperatura da Terra.
Mas qual seria a principal preocupação quanto ao solo? Então é isso que a gente precisa focar. Então, são modificações dos padrões climáticos de temperatura e clima ocorridas a longo prazo. Essas são as mudanças climáticas. Esses padrões, eles vêm sendo observados pela intensificação de fenômenos climáticos como furacões, tufões, inundações e desertificações em diversas partes do mundo. O que eu disse lá no comecinho da aula? Por que existe tanta pesquisa mais recente agora? Não estou falando que não existia pesquisa no passado, existia. Mas agora ela se tornou mais intensa, justamente para mostrar que isso está ficando intenso por conta das ações do ser humano, tá certo? E aí eu trouxe para vocês um documentário muito interessante aí que eu encontrei e a gente vai assistir agora. Vamos nessa? Há uma ligação muito forte entre a degradação do solo e as questões globais. Por exemplo, as mudanças climáticas. Portanto, a civilização atual eu a chamo de civilização do carbono. Tudo o que nós fazemos está baseado em carbono à base dos combustíveis fósseis. E com isso, nós esgotamos também o carbono não apenas dos combustíveis fósseis, mas também do solo. A maior quantidade de carbono sempre esteve no solo, mas agora muito dele está na atmosfera, onde não deveria estar. Se ele entra na atmosfera, tal como você já ouviu falar do aquecimento global e das mudanças climáticas, todos esses impactos acontecem, mas quase 40% disso está acontecendo simplesmente porque o solo é largado exposto. Por isso, o principal contribuinte é a agricultura ou as terras a céu aberto. O mesmo solo que teria retirado dióxido de carbono e metano da atmosfera está agora emitindo simplesmente porque nós estamos deixando ele a céu aberto e sem vida e sem atividade microbiana. Quando a temperatura média global passa de 0 para 1, isso é uma grande coisa. Se passa de 1 para 2, é uma coisa massiva. Se vai além de 2, estamos em uma zona de desastre. Estamos agora a caminho de um aquecimento de 3 graus Celsius e estamos fazendo isso em um piscar de olhos. Quero dizer, é apenas esse extraordinário aumento exponencial da temperatura na Terra. Eu acho que se nós pegarmos o dióxido de carbono da atmosfera através das plantas e o colocarmos de volta no solo e o mantivermos lá, então tiramos o carbono da atmosfera e tornamos o aquecimento global um problema menos grave. A parte brasileira da floresta amazônica, de acordo com a mais recente ciência, deixou de ser um reservatório de carbono por milhares de anos, um dos mais importantes reservatórios de carbono do planeta Terra, para ser agora uma fonte de carbono. Portanto, ela já ultrapassou, está liberando mais carbono do que está consumindo. Assim, o solo se tornou, algo ainda mais importante, até mesmo existencial. Veja, todo o processo de vida neste planeta é a base de carbono. Portanto, o mesmo vale para uma folha de grama, o mesmo vale para o coqueiro, o mesmo vale para todas as outras criaturas deste planeta, essencialmente o carbono. De onde vem todo esse carbono? O grande milagre no planeta, no processo de evolução da criação neste planeta, é a fotossíntese. Uma quantidade ilimitada de energia que vem do Sol. Usando isto, o carbono atmosférico é absorvido e passa por toda uma série de processos por meio de milhões de vidas microbianas e é armazenado no solo. O que é armazenado desta forma, passando por 3 a 4 ciclos de micróbios, isto é armazenado por no mínimo até 1000 anos. Nós nos tornamos uma força geológica de mudança. Corremos o risco de desestabilizar não apenas os ecossistemas locais e as condições de vidas locais, mas o planeta inteiro.
Nossa, vocês viram que interessante, que importante? A questão da cobertura do solo. A gente trouxe isso daqui para falar para vocês, que o solo não pode ficar descoberto. O solo descoberto, você tem perca tanto de solo como a questão dos sais minerais. Você retira, quando a gente fala de retirar carbono que está aprisionado no solo, são justamente os vegetais, né, que incorporaram o carbono ali dentro desse processo. E aí você, retirando os vegetais, você não tem essa captação. Quando eu falo vegetais, eu estou falando de plantas no geral, gente. E essa captação do carbono deixa de existir. Aí você precisa de um novo plantio para fazer, mas o quanto de solo você está perdendo ali, de sais minerais que podem, por exemplo, no caso de chuva, fazer com que haja o carreamento aí dessas substâncias. Vocês viram que um solo, quando está com plantas, ele é enriquecido ali de sais minerais, de substâncias químicas que nós falamos, né, ali dos elementos que são necessários para as plantas. Então, vocês olharam ali a professora Priscila trabalhando sobre a fauna edáfica, vocês viram ali a importância, né, das minhocas, da fauna, de uma forma geral, dos micro-organismos, das bactérias nitrificantes, né, tudo isso faz parte do solo. A partir do momento que você deixa esse solo exposto, essa fauna também, ela tende a diminuir, porque não tem aonde os animais que são geralmente... animais não, mas micro-organismos, vamos falar assim, fazer o processo de decomposição, né? E eles precisam de folhas mortas, eles precisam de organismos que estejam dentro desse processo de decomposição para que eles possam se alimentar, porque essa é a função deles, trazer novamente esses elementos aí para o solo para poder nutrir a planta. E se eles ficam disponíveis no solo, chove e isso daí é levado pela água, o próprio a planta que você vai colocar lá não vai ter esse aproveitamento, né? Então a cobertura do solo. A gente sabe que o solo muito tempo exposto, radiação solar ali, vai fazer esse ressecamento, causando situações também que nós já estudamos, como as cortinas de fumaça, o que acontece no deserto, né? Que a gente viu aí, que aconteceu em São Paulo, que eu trouxe para vocês. Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem um objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o ODS 13, que é justamente a ação contra a mudança global do clima, tá certo? Tá aparecendo para vocês aí o ícone dele. O objetivo 13, então, tem como meta tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos da seguinte forma. Primeiro, reforçando a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos. Reforçar resiliência e a capacidade adaptativa justamente para que, caso haja algum problema, você consiga se restabelecer. Integrar medidas da mudança do clima em estratégias e planejamentos nacionais, ou seja, a gente tem a implantação de políticas públicas nesse processo. Então, o zoneamento da cidade, uma construção, ela precisa estar de olho nessas atuações também em relação ao clima, tá certo? E, por fim, a gente tem a última aí, aumentar a conscientização por meio da educação quanto à mitigação, à adaptação e redução do impacto e alerta precoce, porque é a falta desse alerta precoce que ocasiona os desastres, e os desastres mais tristes ainda, que são aqueles que envolvem percas de pessoas, percas de animais e também da biodiversidade, porque quando acontece isso em outra região, ainda que não haja uma população humana ali, a gente tem que pensar que há animais que vão perder aquele habitat. Tá certo? Então isso é fundamental. Não é pensar o ser humano olhar só para o seu umbigo e falar assim, percas humanas, mas a gente tem que pensar principalmente na fauna, na flora, porque você tem plantas ali que estão envolvidas também. Às vezes uma planta específica que só dá naquele local, tá certo? Endêmica, endemismo que a gente fala quando é só em um determinado local. Tá certo? Então, lógico que dentro desses objetivos a gente tem aí outras ações que a gente pode ler também, então eu deixo a dica para vocês acessarem mais para frente os ODS lá no site que eu passei para vocês na aula passada, tá certo?
Outra importância que trouxe de novo, problema que aconteceu em relação ao solo, né? Quando a gente não faz aquela cobertura do solo, alguns desastres que podem ver. A gente trouxe para vocês na aula passada, estou mostrando para vocês novamente. A gente teve casos aqui em São Paulo recentemente, né? Passado na TV aí em vários locais. E na aula passada a gente ouviu um podcast falando justamente sobre isso. Vocês estão lembrados? Se não, volta lá e dá uma olhadinha. Bom, a importância do solo. Detritos da vida urbana em quantidade é a principal fonte causadora da poluição dos solos. É responsável pela produção exacerbada de lixo nas grandes cidades, lixões e aterros sanitários. Infelizmente, lixões não era para haver mais aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Mas a gente sabe que tem em alguns locais proibidos o descarte. Depósitos ilegais de despejos industriais. É fato conhecido que as indústrias fazem uso desses recursos e descartam indevidamente, por exemplo, metais pesados, produtos químicos de alto risco, além de dejetos sólidos. E isso daí prejudica demais o meio ambiente, tá certo? A gente pode, porque tudo isso daí, ele se prolifera. A gente tem que lembrar que a gente tem insetos ou até animais como ratos que também podem se contaminar e levar essa contaminação para outro local, tá certo? E por fim, falando de solo, quando a gente fala no meio rural, a gente tem o uso de agrotóxicos e adubação incorreta nas áreas rurais. Por sua vez, os principais vilões, que são a utilização indiscriminada desses defensivos agrícolas, tá? A adubação incorreta e excessiva a gente viu que causa no solo também. Então eu não vou nem entrar no ponto aí da questão dos agrotóxicos, o quanto eles podem ser prejudiciais também. Não só para quem está aplicando diretamente ali, mas para o consumidor final. Se você faz uma aplicação exacerbada, aquele contaminante ele ainda pode ficar retido sim dentro do alimento, no alimento, tá certo? E eu não estou falando que o uso de agrotóxicos é errado, tá certo? Mas por um determinado momento, dependendo da quantidade para ser produzida, tem que se haver meios, tá? Lógico que hoje, com pesquisas e desenvolvimentos, a gente já sabe que existem outras formas de você fazer o uso sem agrotóxicos, mas aí precisa de alguns cuidados maiores. Mas a gente está nesse desenvolvimento para essa busca por um meio mais natural e uma vida mais sadia para todos, né? Bom, agora eu vou trazer outro vídeo, na verdade é uma compilação desse mesmo vídeo para vocês, do documentário. Então, vamos lá ouvir? O solo é a parte mais negligenciada do meio ambiente humano. Solos degradados significam perda e desperdício dos alimentos em potencial, hoje e sempre. Um ser humano, como outros animais, requer uma dieta bastante complexa e com muitos nutrientes. E esses nutrientes nós obtemos através de nossos alimentos e isso, essencialmente, depende dos solos. Os solos ricos em nutrientes e minerais são uma condição prévia para uma dieta saudável. Há uma ligação direta entre a qualidade do solo, em termos de nutrientes, e a qualidade da dieta, em termos do que comemos. Porém, isso não é bem compreendido por muitas pessoas. Você tem que colocar nutrientes no solo. Nitrogênio, fósforo, micronutriente, cálcio, magnésio e potássio. A matéria orgânica, o conteúdo que é a dosagem de minerais, deve ser devolvida ao solo, de uma forma ou de outra, para que o solo seja produtivo. O solo produz palha, grãos, raízes. Acho que se as pessoas pegarem os grãos e devolverem as raízes e a palha de volta para o solo, para que o solo receba sua parte da produção, isso é uma boa coisa. Se você tirar a palha, então a terra não recebe nada. Assim, progressivamente, o solo está sendo degradado, empobrecido,
desprovido dos elementos essenciais. Isso é o que chamamos de degradação da saúde do solo. E quando o solo está degradado, as pessoas que vivem nele também se tornam progressivamente infelizes. O esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% da vitamina A em todas as frutas, vegetais e tudo mais que você come, uma queda de 30% da vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que todos vocês hoje em dia acham ser muito saudáveis, como comer saladas e outras coisas, desde o início do século XX, o nível de nutrientes que tinha e o que eles têm hoje restou apenas 10%, 90% abaixo do que era no início do século XX. O Centro de Controle de Doenças, que está desempenhando um papel significativo nesta ocasião da Covid, diz que todos os norte-americanos são deficientes em potássio, 90% dos norte-americanos têm deficiência de vitamina E, 70% têm deficiência de vitamina K, 52% não têm magnésio suficiente, 43% não têm vitamina A suficiente, 40% não têm vitamina C suficiente, e isso na nação mais próspera. Isso significa simplesmente que os alimentos que você está comendo não têm nutrientes suficientes, mesmo que você coma bastante, porque o solo foi destruído a este ponto. Então, mais aí um pedaço do documentário para vocês que acompanharam aí a relação do solo e a perda de qualidade desse solo, né? Se eu falei errado anteriormente, tô corrigindo agora. Então, essa perda de qualidade do solo, ela vem justamente da questão do contato da ação que a gente está tendo, a forma que a gente lida com esse solo, tá? E o quanto ele é importante. É um documentário bem interessante, ele tem quase 40 minutos, aí, o que excede a nossa aula, claro. Então, a dica para vocês aí observarem, professor, também está lá no roteiro, tá certo? Do seu roteiro disponível lá no repositório. Algumas sugestões de leituras aí para vocês em alguns sites, documentário que eu passei na íntegra e artigos, claro, porque é importante a gente estudar sobre. E a proposta para experimentação. A proposta de experimentação, ela traz aí para vocês trabalharem, por exemplo, de como pode ser o processo de brotamento, né, do feijão, por exemplo, num solo onde ele recebe água, por exemplo, com simplesmente detergente, gente. Tá? O detergente que a gente utiliza para lavar a louça, tudo, o quanto ele pode danificar o processo justamente de germinação. Essa é a palavra correta aí da biologia, senão os professores ficam bravos comigo, tá certo? De germinação aí da semente de feijão. Então, aí fica a dica para vocês fazerem um teste. E, claro, para a interação de vocês, que tal pensar em um esquema que demonstre a relação do uso inadequado do solo com as mudanças climáticas e estas impactando o uso do solo, tá certo? Justamente como você pode trabalhar, pensar num esquema onde você demonstre isso, talvez até experimentalmente, como forma de demonstração para os seus colegas da sua escola, tá certo? Tenta mostrar um infográfico também, é outra forma de se trabalhar. Ou esquemas que mostrem essa relação sobre a ação humana e suas consequências no uso do solo, levando sempre em conta o nosso percurso aqui nesta unidade curricular 2, ação humana e suas consequências, tá certo? Então são dicas aí que vocês podem trabalhar para o processo de sistematização dessa atividade aí, pensando nesse contexto todo, tá certo? Galera, agradeço a participação de vocês até aqui, o meu muito obrigado. Não esqueça de avaliar aí a nossa aula positivamente, tá certo? Quero agradecer também a todos que fizeram e tornaram essa aula possível para chegar aí para vocês, tá certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.